Olá, seja bem-vindo ao canal. Na aula de hoje eu vou dar prosseguimento às nossas aulas sobre os pré-socráticos. Na aula anterior nós falamos sobre a multiplicidade dos seres, com Anaxágoras. Hoje nós vamos falar sobre Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos também dá para a gente compreender como alguém que dá início também a essa multiplicidade de seres. Qual vai ser, segundo Pitágoras, a arqué do mundo? A arqué do mundo para Pitágoras são os números. Tem um conhecido teorema que vocês estudam em matemática chamado Teorema de Pitágoras. É o mesmo Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos vai compreender que são os números que dão início a todas as coisas. O número é a arqué do mundo. Mas como compreender o número como a arqué do mundo? Para isso, a gente vai ter que pensar em três conceitos. A gente vai ter que pensar na matemática, a gente vai ter que pensar na música e a gente vai ter que pensar no número, nas combinações numéricas, como tudo isso se arranja. Pitágoras tinha uma explicação muito bacana a partir da música. Pensa nas notas musicais. As notas musicais, todo aluno que vai aprender música vai perceber que existem notas chamadas mínimas, semínimas, colcheias, semicolcheias e assim por diante. E que quando você vai tocar um instrumento, para dar aquela harmonia, para a música sair bonita, você tem que fazer uma contagem. Então essas notas musicais que você conhece, as 7 notas musicais, você vai perceber que elas são organizadas, arranjadas de formas diferentes. E essas diferentes formas que a gente arranja para fazer a música é que dá a harmonia da música, é que dá a música em si. Então essa música em si, ela tem um ser. Por quê? Porque ela se harmoniza. E para ela se harmonizar, precisa de todas estas outras pequenas partes que são as notas. E essas mesmas notas, às vezes, elas são tocadas em tempos diferentes. E esses tempos diferentes é que vão dar essa sonoridade agradável aos nossos ouvidos. Então entendam que quando a gente fala o número, é uma abstração muito grande que a gente tem que fazer para compreender o pensamento do Pitágoras. Percebam comigo, quando eu falo números, eu estou falando em matemática, na proporção, nas combinações. E a música explica muito bem essa proporção e essas combinações. Vamos pensar na atualidade, porque sempre que a gente remete à atualidade, a gente tem uma compreensão melhor e a gente consegue abstrair melhor a ideia. Pensem comigo. Quando você vê os vários compostos químicos, você sabe que muitos deles são feitos a partir das mesmas substâncias, só que essas substâncias são arranjadas de forma diferente. A parte numérica, a combinação dessas substâncias, elas são diferenciadas. E essa diferenciação é que vai dar esse número seres que nós temos. Percebam que mesmo a gente colocando nos dias atuais, a percepção da matemática, ela não pode ficar fora das explicações da natureza. Quando a gente vê na atualidade, na física moderna, Newton coloca bem a importância da matemática dentro da ciência. Então, na filosofia também a matemática já era importante. Esses filósofos matemáticos contribuíram muito para o aprimoramento da ciência. Percebam que quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue abstrair a ideia dos números e das combinações numéricas que são possíveis dentro das substâncias, a partir dessa analogia com a música, a gente abre a nossa mente, a gente abre a nossa visão para novas possibilidades. Então, algo que de repente é muito difícil para a gente compreender,
Através dessas analogias, fica muito mais fácil, fica muito mais compreensível. Então é sempre bom, quando a gente for aprender alguma coisa, a gente pensar contextualizando, vendo a atualidade, o que a gente pode colocar aí para a gente compreender isso melhor. O Pitágoras também, gente, falava uma questão de ser e não ser. Pensem comigo, a gente pensar o ser é fácil, porque é tudo o que é. E o não ser? O não ser também é algo que pode existir, mas como pensar o não ser? O não ser por si a gente já pensa não existe. Voltem para o exemplo da música para entender o ser e o não ser, segundo Pitágoras. Pense na música. Quando eu pego as notas e começo a tocá-las, quando eu transformo essas notas em música, elas são várias partezinhas que às vezes são iguais, mas que se transformam em coisas diferentes, né, pelas combinações, pelo tempo. Só que para existir esse ser, eu pensei um não ser antes, todas essas partezinhas que compõem esse ser. Então percebam que para chegar num ser harmonioso, como por exemplo uma música de Beethoven, a gente tem que existir antes dessa música harmoniosa que é o ser, tem que existir o não ser, que são todas as notas que compôs, que são todos aqueles pequenos fragmentos que se transformaram naquela música. Então é uma maneira da gente tentar compreender, né, o que Pitágoras quis dizer com esse não ser das coisas. Pensando que existe o ser e o não ser, todas as coisas, querendo ou não, estão dentro desse contraditório, dessa oposição de pensamento entre ser e não ser, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenham contribuído para vocês entenderem o pensamento pré-socrático e também para vocês fazerem analogia com os dias atuais. Quando a gente vai estudar física, química, astronomia, quando a gente vai estudar ciência de uma forma geral, é bacana se a gente tem um conhecimento de filosofia, porque a gente consegue abstrair muito melhor as ideias, ok? Pessoal, espero que vocês estejam gostando das aulas. Pretendo conversar com vocês, explicar mais alguns filósofos pré-socráticos. Então, deixem seu like, compartilhem o vídeo e me sigam aí no YouTube, ok? Beijos!